A ação parece seguir o sentimento, mas na verdade, o sentimento segue a ação. William James. Se você faz isso antes de começar qualquer coisa importante, você já perdeu, mesmo que ainda não perceba. E o mais cruel é que esse hábito parece inteligência, parece cautela, parece maturidade, mas, na prática, ele corrói o seu potencial antes mesmo que você tenha a chance de colocá-lo em jogo. A maioria das pessoas acredita que fracassa porque não tem disciplina suficiente. Outras acreditam que falta talento. Algumas dizem que é azar, contexto, momento errado. Mas quase ninguém tem coragem de encarar a verdade mais desconfortável de todas. Muita gente perde antes de começar, porque entra em um diálogo interno que nunca deveria existir. Antes da ação, vem a conversa. Antes do movimento, vem a negociação. Antes do compromisso, vem o tribunal mental. E é exatamente aí que tudo morre. Existe um instante silencioso, quase invisível, que separa quem avança de quem apenas planeja. Não é o momento da execução, é o momento anterior, quando a pessoa decide se vai ou não ouvir a própria mente. Sigmund Freud dizia que o ego passa grande parte do tempo tentando evitar o desprazer. E ele não faz isso de forma óbvia. Ele faz isso racionalizando, justificando, explicando. Quando você começa algo novo e imediatamente sente a necessidade de pensar demais, de prever cenários, de imaginar fracassos, de calcular riscos excessivos, não é inteligência operando. É autoproteção psíquica. Você não está sendo cauteloso. Você está tentando não se expor. E toda vez que você tenta se proteger antes de agir, você ensina ao seu cérebro uma lição perigosa. Agir é ameaça. Carl Jung chamava isso de resistência. Não a resistência externa, mas a interna. Aquela força invisível que surge sempre que você se aproxima daquilo que poderia realmente te transformar. É por isso que ideias grandes morrem pequenas. É por isso que projetos promissores nunca saem do papel. É por isso que pessoas capazes passam anos presas no mesmo lugar. Elas fazem algo antes de começar. Elas pensam demais. Pensar, nesse contexto, não é reflexão profunda. É uma forma sofisticada de adiamento. Daniel Kahneman explicou isso com clareza ao falar dos dois sistemas mentais: o sistema rápido, intuitivo, automático, e o sistema lento, analítico, pesado. O problema não é pensar devagar. O problema é usar o pensamento lento para decisões que exigem ação, não contemplação. Quando você começa algo novo e entra em análise excessiva, você está usando a ferramenta errada para o momento errado. É como tentar atravessar um rio calculando cada molécula de água. Enquanto você calcula, alguém atravessa nadando. Pessoas bem-sucedidas não são menos inteligentes. Elas apenas não dão ao cérebro o direito de negociar tudo. Existe uma mentira confortável que muita gente conta para si mesma. Eu só preciso me sentir mais seguro antes de começar. Mas segurança não precede ação. Ela surge depois. William James, um dos pais da psicologia moderna, dizia algo profundamente incômodo. A ação não segue o sentimento. O sentimento segue a ação. Você não age porque se sente confiante. Você se sente confiante porque agiu. Quando você inverte essa ordem, você fica preso em um ciclo infinito de preparação emocional que nunca se completa. E aqui está a parte que mais dói. Quanto mais inteligente você é, mais perigoso esse hábito se torna. Pessoas inteligentes criam justificativas melhores para não agir. Elas constroem argumentos sofisticados para adiar. Elas chamam isso de estratégia, de timing, de planejamento. Mas no fundo, é apenas medo com vocabulário avançado. Friedrich Nietzsche chamava isso de vontade fragmentada. Quando uma parte de você quer avançar, mas outra parte sabota silenciosamente para preservar a imagem que você tem de si mesmo. Porque começar algo de verdade implica risco. Risco de errar. Risco de falhar. Risco de descobrir
que você não é tão capaz quanto imaginava. Então o cérebro propõe um acordo silencioso. Vamos pensar mais um pouco. E você aceita. Esse é o momento exato em que você começa a perder. Não porque desistiu explicitamente, mas porque adiou indefinidamente. A maioria das pessoas não abandona seus sonhos. Elas apenas os mantêm eternamente em estado de preparação. Isso cria um cansaço estranho, um esgotamento sem esforço, uma fadiga sem trabalho. Você se sente cansado antes mesmo de começar porque está travando uma guerra interna desnecessária. Jacques Lacan dizia que o sujeito moderno sofre menos por falta de capacidade e mais por excesso de pensamento. Quando tudo vira objeto de análise, nada vira realidade. Pensar demais antes de agir cria a ilusão de controle. Mas controle absoluto não existe. O que existe é movimento ou estagnação. Pessoas que avançam entenderam algo simples e brutal. Não existe começo confortável. Todo começo real é estranho, desajeitado, inseguro. Quem espera sentir certeza antes de começar está, na prática, escolhendo nunca começar. E aqui surge um padrão claro. Pessoas comuns sabotam o próprio potencial porque tentam preservar a própria identidade intacta. Elas não querem se ver errando. Não querem se ver falhando. Não querem se ver aprendendo em público. Então fazem isso antes de começar. Pensam até o impulso morrer. Skinner mostrou que comportamento não é mantido por intenção, mas por repetição. Se você repete o hábito de pensar antes de agir, você fortalece a identidade de alguém que não age. Com o tempo, seu cérebro aprende. Pensar substitui ação. E isso é devastador. Você começa a perder respeito por si mesmo. A confiança se dissolve. As decisões deixam de ter peso. E quanto mais isso se repete, mais difícil fica começar qualquer coisa. Não porque você não pode, mas porque sua mente aprendeu que começar dói. Pessoas bem-sucedidas fazem o oposto. Elas não começam quando se sentem prontas. Elas começam quando decidem que o custo de não agir ficou alto demais. Elas não perguntam 100 vezes, e se der errado? Elas perguntam uma vez, e se eu continuar exatamente como estou? Essa pergunta encerra o diálogo interno. Epicteto dizia que liberdade não é fazer o que se quer, mas não ser governado pelo que se sente. E isso resume tudo. Enquanto você permite que seus pensamentos ditem se você age ou não, você não está no controle. Você está reagindo. Talvez esse vídeo esteja te incomodando, porque você se reconhece nesse padrão. Talvez você perceba quantas vezes adiou algo importante achando que estava sendo prudente. E talvez, pela primeira vez, esteja enxergando o custo real disso. Porque o potencial não morre por falta de oportunidade. Ele morre por excesso de conversa interna. No final, não são os mais motivados que vencem. São os que começam sem negociar. E se você faz isso antes de começar, se você pensa, racionaliza, justifica, adia, então silenciosamente, você já está perdendo. A única pergunta que fica não é se isso faz sentido. É se você vai continuar ouvindo a voz que te protege ou finalmente ouvir a decisão que te transforma. Mas existe algo ainda mais profundo nesse padrão, algo que quase ninguém percebe enquanto está preso nele. Quando você pensa demais antes de começar, você não está apenas adiando uma ação. Você está adiando uma versão sua que só poderia existir depois daquela ação. Isso é o que torna esse hábito tão perigoso. Ele não mata projetos. Ele mata identidades futuras. Cada vez que você racionaliza antes de agir, você preserva quem você é hoje. E isso parece seguro, parece estável, parece inteligente, mas é exatamente essa preservação que te impede de crescer. Porque crescimento exige ruptura. Exige atravessar um período onde você não sabe exatamente quem está se tornando. E o cérebro
odeia esse vazio. Jean-Paul Sartre dizia que o ser humano está condenado à liberdade. Não porque pode fazer tudo, mas porque é responsável por tudo o que não faz. E essa responsabilidade pesa mais quando você sabe que poderia ter começado, mas escolheu não começar. É aí que nasce um tipo silencioso de culpa. Não a culpa dramática, mas a culpa constante, de fundo. Aquela sensação estranha de estar sempre devendo algo a si mesmo. Você sente isso quando vê alguém avançando, quando escuta alguém falar de algo que você também pensou em fazer, quando percebe que o tempo passou e você ainda está no mesmo ponto. E o cérebro, para aliviar essa culpa, faz o que sabe fazer melhor. Explica. Ele cria narrativas. Agora não é o momento. Preciso me preparar melhor. Quando as coisas ficarem mais claras, eu começo. Essas frases não são neutras. Elas anestesiam. Elas te mantêm funcional o suficiente para continuar vivendo, mas desconectado o suficiente para nunca mudar. Com o tempo, isso cria um efeito devastador. Você começa a confiar mais nas suas explicações do que nas suas decisões, mais nos seus pensamentos do que nas suas ações, mais na sua intenção do que no seu comportamento. E intenção sem ação não constrói nada. Hannah Arendt falava sobre a diferença entre pensar e agir. Ela dizia que o pensamento, quando não encontra o mundo da ação, se torna circular. Ele não produz realidade. Ele só produz mais pensamento. É exatamente isso que acontece aqui. Você pensa sobre começar, pensa sobre o risco, pensa sobre a possibilidade, pensa sobre o fracasso, pensa sobre o julgamento, pensa sobre quem você seria se desse errado. E no final, não começa. O cérebro interpreta isso como aprendizado. Ele aprende que pensar resolve, que agir não é necessário. Aos poucos, você se torna alguém que vive mais na cabeça do que na vida. E isso não é profundidade, é dissociação. Você começa a sentir que está sempre ocupado, sempre refletindo, sempre analisando, mas estranhamente parado. Esse é o estado onde o potencial apodrece, não por falta de capacidade, mas por falta de confronto. Pessoas que rompem esse padrão não são mais corajosas. Elas apenas chegam a um ponto em que o custo de continuar pensando se torna insuportável. Elas percebem que a dor de agir é menor do que a dor de permanecer como estão. E essa percepção não vem como um insight bonito. Ela vem como um cansaço profundo, um esgotamento da própria procrastinação mental. É quando você olha para si mesmo e percebe: eu não estou com medo de fracassar. Eu estou com medo de parar de me explicar. Porque enquanto você se explica, você ainda se sente inteligente. Enquanto você se explica, você ainda sente que tem controle. Enquanto você se explica, você ainda pode dizer que está tentando. Agir tira isso. Agir te expõe. Agir te coloca em risco real. Mas agir também faz algo que nenhuma explicação faz. Cria identidade. A identidade não nasce daquilo que você entende. Ela nasce daquilo que você repete. E repetir ação, mesmo sem certeza, mesmo sem motivação, mesmo sem clareza, é o que separa quem constrói de quem apenas conceitua. Talvez o ponto mais cruel desse hábito seja este: ninguém de fora percebe que você está se sabotando. Para os outros, você parece consciente, parece ponderado, parece alguém que pensa antes de agir. Só você sabe o peso disso por dentro. Só você sente o acúmulo de começos que nunca aconteceram. Só você carrega a sensação de estar sempre prestes a viver algo que nunca começa. E isso cria um ruído constante na mente, um barulho que não some, porque toda vez que você evita agir, uma parte sua sabe. Você pode enganar os outros, mas não engana o próprio sistema nervoso. O corpo sabe quando você está recuando.
A mente sabe quando você está se protegendo demais. E essa incoerência cobra um preço: ansiedade, irritabilidade, desmotivação crônica, cansaço sem causa aparente. Não porque você está fazendo demais, mas porque está se contendo demais. No fundo, esse vídeo não é sobre começar projetos. É sobre parar de negociar com o medo disfarçado de pensamento. É sobre reconhecer o momento exato em que você cruza a linha, do planejamento saudável para a sabotagem elegante. Se existe algo que você pode levar daqui, é isso. O hábito que destrói o potencial não é errar. É explicar demais antes de agir. Errar cria dados. Agir cria direção. Explicar cria estagnação. E enquanto você continuar explicando para si mesmo por que ainda não começou, o tempo continuará passando sem pedir permissão. No final, não será o mundo que vai te cobrar. Não será ninguém de fora. Será você, em silêncio, olhando para trás, percebendo que não foi a falta de talento que te parou. Foi o excesso de conversa interna antes do primeiro passo. E quando você entende isso, duas opções surgem: continuar ouvindo a voz que te mantém seguro, ou finalmente agir antes que ela comece a falar. Porque o momento mais perigoso não é quando tudo dá errado. É quando você ainda está pensando, e chama isso de preparo.